essa aula vai ser um puxão de orelha. Fique aqui agora para entender a intensidade sonora com Suquita. E é isso aí, hoje a gente vai falar de quê? De som. Vem! Primeira coisa que eu já quero deixar bem claro. Eu tenho aqui um alto-falante, uma caixinha de som. Imagine, se essa caixa de som está aqui tocando e eu estou aqui, eu escuto. Escuto, né? Se eu estou um pouco aqui acima, eu escuto. Escuto. Se eu estou aqui mais para trás, escuto. Se eu estou bem lá para longe, eu ainda vou escutar. Isso significa o quê? Que a onda, o som, ela não vai se propagar em uma única direção. Se a gente pudesse ver o som, preste atenção, se eu, de alguma forma, colocasse uma magia aqui e fizesse a gente ver o som que sai por esse alto-falante, a gente veria coisas tridimensionais, ou seja, como se fosse uma explosão aqui, só que sendo o próprio som. Então, seria algo tridimensional, como se fosse uma grande esfera de som, uma grande bola saindo e chegando aqui no nosso ouvido. Ficou claro? Deu para entender mais ou menos? O som, quando eu falo, é como se fosse uma bomba, como se fosse uma explosão. Então, o som vai saindo, a onda vai saindo por todas as três dimensões. Vai formando mesmo como se fosse uma esfera. Preste bem atenção nisso, nessa interpretação geométrica, que ela vai dar direção às nossas contas. Beleza? A gente já entendeu que o som é como se fosse uma esfera. Então, revisando lá da matemática, qual é a área superficial de uma esfera? É 4πr², né? R é esse raio da esfera aqui. Ok. A intensidade sonora é definida como? É definida como a potência dessa fonte sonora, é a potência dessa onda gerada aqui, dividido pela área que ela está ocupando. Por exemplo, quando a gente está com o ouvido aqui bem perto do nosso som, ou seja, com um raio bem pequenininho aqui, próximo a ele, a gente sente um som com intensidade bem maior, não é? A gente sente ele bem forte perto da gente. Por quê? Porque aquela potência fornecida pela fonte, ela está distribuída em uma área menor. Então, menor a área, maior a intensidade, não é isso? E claro, menor o raio, menor a área. Então, quanto mais próximo a gente está da fonte, mais forte a gente ouve o som. Então, ele é bem mais intenso. Quanto mais a gente se afasta, ou seja, o som continua se propagando. Mas se a gente está um pouco mais longe, esse nosso raio aqui acaba sendo maior. Ou seja, aquela potência fornecida pela fonte ao som, ela vai se distribuir em uma área cada vez maior. Então, a intensidade fica menor. A intensidade sonora é isso, é a potência dividido pela área. Como a gente trabalha com uma esfera, a gente usa os 4πr². É esse o equacionamento que vai aparecer. Outra coisa, falando de unidades aqui, a intensidade, já que é potência por área, isso daqui vai dar em watt, que é a unidade de potência, por metro quadrado. Essa é a unidade de intensidade. Beleza, essa é a intensidade que a gente vê saindo da fonte. É a intensidade do som que está chegando aqui aos nossos ouvidos. Mas aí, quando a gente quer falar da intensidade que a gente está realmente ouvindo, meio que a potência que a gente consegue captar. Como é que a gente faz isso? Veja só, a gente já viu que a gente ouve uma parcela aqui do som que ele chega como se fosse uma areazinha. Então, ele chega com uma certa intensidade I, que é dada por P da fonte, dividido pela área da fonte, né? 4πr². Só que a nossa estrutura do ouvido, ela recebe o som, o nosso tímpano, como se fosse uma área circular. Então, como se fosse uma redinha, como se fosse uma estrutura bidimensional, com uma área
que agora é uma área de uma circunferência, que é dada por πr ao quadrado. Então, quando a gente está tratando da intensidade sonora que a gente está ouvindo, que a gente está recebendo, a gente trabalha como? Com I igual a potência que a gente está ouvindo, dividido pela área, e essa área vai ser o πr ao quadrado dessa vez. Aqui situações particulares que aparecem em algumas questões. Beleza, mas a gente não está muito acostumado de ouvir, por exemplo, falando: a polícia prendeu o carro de som que estava tocando um som em uma intensidade de 50 watts por metro quadrado. Existe outra palavrinha que é bem mais comum no nosso dia a dia, que é o decibel. E ó, deixa eu contar um negócio aqui. Vai aparecer no jornal, as pessoas vão falar, por exemplo, 50 decibéis. Mas ó, a comunidade da física se reuniu e ficou definido que o plural de decibel é decibels. Aqui eu vou falar do jeito português mesmo, do jeito brasileiro, do jeito do povo. Decibéis, decibels. Vou falar de qualquer jeito, mas você vai entender. O importante é a gente compreender de fato que unidade é essa e já vou dizer logo aqui o que é o nível sonoro. Então tá aqui, ó, o nível sonoro a gente vai usar para ajustar aquela escala lá da intensidade sonora. A gente prefere trabalhar como se fosse uma conversão lá da intensidade para o nível, para a gente dizer, ó, isso daqui está muito forte ou muito fraco. Então, esse cara daqui é onde vai dar em decibels. Perceba, esse deci é exatamente aquele prefixo da unidade, assim como a gente tem mili, micro, como tem nano. E esse deci está aqui, é justamente o decibel. O bel, que é a unidade, mas a gente prefere usar em decibel, e é por isso que aparece esse 10 aqui nesse equacionamento. E ó, essa é a fórmula que é para estar aí guardada no seu coração, viu? Lá para a hora da prova. Mas que fórmula é essa? Ó, o nível sonoro em decibels vai ser dado por quem? 10 log, é o logaritmo, né? Lá na base 10, de quem? De I, que é a intensidade sonora, dividido por I0. Digamos que a intensidade sonora dada lá para a gente foi de 10 elevado a menos 10. Então, a gente coloca lá 10 a menos 10, dividido por uma constante I0, que é o 10 a menos 12. Então, dividido por 10 a menos 12, isso daqui vai dar quanto? 10 vezes log 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12 vai dar 10 elevado a 2. Log de 10 elevado a 2, lembre, propriedade, aqui como é base 10, esse 2 vai lá para frente caindo, isso daqui fica 1. Então, isso daqui vai ser 10 vezes 2 vezes 1. Isso daqui dá 20. 20 o quê? 20 decibels, ou 20 decibéis, enfim. E é isso aí. O assunto é simples. E ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não deixa também de compartilhar esse vídeo, joga aí no grupo da sala, tá completo o conteúdo. Tá chegando uma prova? Para e dá uma revisada aqui, beleza? Fica aqui agora com esses 2 vídeos que vão aparecer aqui, sugestões para você dar continuidade ao seu estudo. Valeu!